Diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. Até aqui. Já não é de hoje que eu medito no livro de Provérbios, que é um livro de sabedorias, né? Poético. Na minha vida, passou uma pessoa, e ele era um diácono, e a vida dele era Provérbios. Tudo que ele iria pregar, ou ensinar, ou qualquer oportunidade que dava a ele no culto, ele sempre ensinando, pregando e aconselhando, baseado em Provérbios. Até que, por fim, ele acabou sendo conselheiro da igreja. Lá tinha essa função de conselheiro. Ele passou a ser o conselheiro da igreja e, assim, ele tinha muita sabedoria. Era um homem sábio, já de idade e muito sábio. O que nos torna sábio? Primeiro, a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se a pessoa não teme a Deus, essa pessoa nunca será uma pessoa sábia. E aqui reside alguns fatos que são dignos de nota, que nós precisamos saber diferenciar inteligência de sabedoria. Uma pessoa pode ser muito inteligente e ser um tolo. Uma pessoa pode não ser necessariamente, eu não vou dizer inteligente, mas não ter instrução, eu digo a nível secular, mas ser uma pessoa sábia. Qual é a diferença? O temor do Senhor. A inteligência, se você for procurar aí uma definição, você vai ver que a inteligência é o desenvolvimento do conhecimento. Então, uma pessoa pode ser muito inteligente. Quanto mais ele estudar, ele vai se tornando mais inteligente, porque ele está aprimorando e desenvolvendo o conhecimento. A sabedoria é usar o conhecimento
de forma adequada no momento propício. Quer perguntar? Vi alguém levantando a mão e achei que estava perguntando. Então, a sabedoria é você saber usar o conhecimento no momento adequado. Então, nós podemos dizer o seguinte: existe essa diferença. Às vezes nós olhamos para o cenário nacional, as nossas lideranças políticas, lideranças religiosas, influenciadores, e nós olhamos para algumas pessoas e nós vemos que são pessoas capacitadas de inteligência, têm inteligência, mas são tolas, porque não sabem usar o seu conhecimento, o seu dom, a sua capacidade com sabedoria. São tolos. Homens com doutorados, mas são tolos. Não temem a Deus e não sabem usar o seu conhecimento de forma adequada, ou seja, no momento certo e da forma correta. Então existe essa diferença entre inteligência e entre sabedoria. Às vezes a pessoa não tem estudo secular. Eu conheço pessoas que têm até a 4ª série. Agora é 3º ano que fala, né? Antigamente era a 4ª série, que era o ensino fundamental. Fundamental não, primário, né? O antigo primário. E até a 4ª série. E pessoas que extremamente sábias. Um grande problema que acontece hoje, porque o Provérbios, a maioria dos provérbios são atribuídos a Salomão. E muito do que Salomão escreve aqui, ele recebeu de Davi, seu pai. Isso você vai encontrar já no capítulo 4, quando ele vai falar: eu era menino, eu era um garoto e o meu pai me ensinava, dizendo estas palavras. Aí ele vai narrar o capítulo 4, que não é muito diferente do capítulo 3, falando sobre a sabedoria. O que Davi ensinava para Salomão não era uma sabedoria própria, ou seja, não era um ensino secular, estava ensinando a palavra de Deus. Tanto que no final, o conselho de Davi para Salomão era: não te desvies dessas palavras, nem para a esquerda e nem para a direita. Era a palavra de Deus. Então, irmãos, se nós queremos nos tornar sábios, primeiro, temor do Senhor. Segundo, se debruçar sobre a palavra de Deus. São nas Escrituras Sagradas que nós vamos encontrar os conselhos ideais para as nossas vidas. Um outro ponto a se considerar, que a nossa cultura, né, a cultura do nosso país, ela não flerta muito com a ideia de você ouvir os idosos. Há casos isolados, não estou falando de casos isolados, eu estou falando de regra. Há um descaso, por exemplo, com os idosos, mas em toda a vivência, a Bíblia vai dizer que quando nós vemos cabelos brancos, nós precisamos de ter reverência. Não estou falando de idolatria, estou falando de respeito. Por quê? Porque essa pessoa já passou por coisas que você ainda não passou.
A nossa cultura não é uma cultura de respeitar o idoso. Às vezes você pode também dizer, mas a gente respeita, a gente cuida, a gente dá comida, a gente dá banho, a gente visita. Não é isso. Na cultura israelita, né, o idoso, ele é o chefe da família até o dia que ele morre. O idoso se sentava para poder proferir as suas palavras de sabedoria. Toda a família sentava para poder ouvir. As crianças, os adultos, para poder aprender de sua sabedoria. Nós não temos esse costume, infelizmente. Por isso que a nossa sociedade está do jeito que está. Vocês podem analisar que se nós escutássemos mais os bons conselhos dos mais velhos, não estaríamos tão mal em nossas vidas. Eu já disse a vocês aqui algumas vezes que às vezes eu converso com meu pai e quando ele fala para mim, não faz isso que não vai dar certo, irmão, mas é tiro e queda, é ir e quebrar a cara. Não faça, vai dar errado. Ah, você está jogando praga em mim. Ele, não faz que não vai dar certo. Aí insiste, vai lá e faz, aí depois volta para trás se lamentando. Existem algumas coisas que a gente pode fazer, por exemplo, principalmente para quem é mais jovem. O Jazub, quando ali, vocês devem ter metade da minha idade. Está quantos anos? Metade da minha idade. Se eu voltasse aos meus 20 anos, com a cabeça que eu tenho hoje, quem já parou, quem já se pegou pensando assim, se eu voltasse, não estou dizendo que é você não, só usei os 20 anos porque é o início da fase adulta. Quem já se pegou pensando assim, se eu voltasse aos meus 15 anos, né? Normalmente a gente faz muita besteira quando é adolescente, muita, né, erra, né, dá umas cabeçadas, com a mente que eu tenho hoje, quem dera, né? Existe um meio de nós, eu não vou dizer que você vai ter essa sabedoria por completo, mas existe um meio de você se resguardar e adquirir certo nível de sabedoria. Como? Ouvindo os mais velhos, pedindo conselho aos mais velhos. Não estou dizendo que todo velho, idoso, seja boa pessoa para aconselhar, porque não é. Isso não é uma verdade. Tem idoso que é mais tolo do que crianças. Eu estou falando de pessoas idôneas. Vocês conseguem me entender, né? Estou me referindo a todo tempo aqui a pessoas idôneas. Você não vai procurar um idoso cachaceiro que está caído pela rua fora, cachorro lambendo a boca, uma pessoa que teve uma vida inteira depravada, vai te aconselhar o quê? Né? Se ele mesmo não soube aplicar, né? Não teve sabedoria para a sua vida, não vai ter para te dar. Eu ouvi uma vez, preste atenção aqui, eu ouvi uma vez que quando você tiver uma grande dúvida sobre alguma coisa que você vai fazer na sua vida, consultar 10 pessoas sobre o mesmo assunto, sem essas pessoas saberem. Então, você consulte essas 10 pessoas e você vai conseguir fazer uma média dos conselhos. Você está inventando isso, pastor? Não. Na monarquia era assim. O rei tinha um monte de conselheiro. Quando chegava um assunto difícil, ele se consultava com seus conselheiros e cada um tinha um conselho para poder dar. E ali então o rei ia analisando, fazia-se ali uma média do que seria o melhor conselho para poder tomar uma atitude. Nós podemos aplicar o mesmo princípio para as nossas vidas.
Eu sei que tem gente que pode achar assim, está perdendo tempo, jogando conversa fora. Não, irmãos. Se nós aplicarmos isso para as nossas vidas, nós vamos nos livrar da maioria dos problemas que nós mesmos causamos. Tem problemas que não dependem de nós, são problemas de terceiros que nos atingem. Eu estou dizendo de problemas que nós mesmos causamos. Se aconselhe, peça 10 opiniões, sem ninguém saber. Vai com um, pergunta, esse aqui falou isso. Vai no outro, pergunta. Lógico, estou falando de pessoas idôneas. Vai e pergunta, o que você faria se tivesse que fazer isso? Como você procederia? A pessoa vai te dar um conselho. Eu me lembro que eu fui fazer isso uma vez. Eu era novo, tinha acho que 21 anos, 22. E a maioria dos conselhos foi para eu não tomar determinada atitude que eu tomei. Mas mesmo assim eu tomei a atitude. E tudo que disseram que eu ia passar e quebrar a cara e sofrer, aconteceu. Tá? Então, eu estou falando para vocês de algo que eu já vivi. E vocês também poderão experimentar isso se vocês quiserem colocar em prática. É só colocar em prática. Por que eu estou dizendo isso? Na maioria das vezes, uma pessoa mais idosa, ela já viveu coisas que você ainda não viveu, já viu outras pessoas vivendo, passando por N situações, tem mais condições de aconselhar, tem mais peso para poder aconselhar. Hoje em dia, nós temos o maior índice de divórcio de toda a história. Isso não é só no Brasil, não, isso é no mundo. É o maior índice, está mais de 40%. Isso é alarmante. Na história da humanidade, não era assim. O que mudou? O que mudou foi o conceito. Antigamente, não se casava por amor. Antigamente, se casava, eram casamentos arranjados. Ou eram casamentos por interesses, casamentos por aliança, casamento por N motivos, menos amor. Ah, mas e o caso tal, assim? Existia, lógico. Eu estou falando de regra, não de exceção. Em algumas cidades de interior ainda existe isso. Famílias se unem em casamentos arranjados. São poucos, é verdade, mas ainda existe. 2 compadres, um tem uma filha, outro tem um filho pequeno, e eles então fazem uma promessa, né? Seu filho vai casar com a minha filha. E quando chega a idade, casa mesmo. Os casamentos dessa época eram os que menos acabavam. Os casamentos hoje, né, que mudou o entendimento, mudou a filosofia, hoje a filosofia é casar para ser feliz. São os que mais estão dando errado. A gente vê algumas pessoas que são celebridades que você perde a conta de quantas vezes a pessoa já casou e divorciou, casou, divorciou 17 vezes, 15 vezes, 20 vezes. A pessoa parece que está querendo bater algum recorde. Não sei. É incrível. Por quê? Pessoas que têm o seu conceito de vida está completamente equivocado. Então quer dizer que o correto não é o casamento por amor? Deixa eu te dizer uma coisa. O amor é um sentimento, mas ele provém de uma escolha. Eu sei que talvez a maioria de vocês possam não concordar, mas eu estou falando isso com propriedade. Você escolhe amar. Paixão não. Paixonite é coisa que passa. O amor é uma escolha. É você dizer assim:
Eu vou ficar ao lado dessa pessoa até o final. Der o bicho que der. Eu lembro que a minha avó casou com 13 anos. Naquela época era comum as moças casarem muito cedo. Então, com 13 anos, ela se casou. Só gostava do meu avô? Não. Não gostava, não queria me casar, mas casei por causa da obrigação que me foi imposta. Mas e aí, vô? Eu já tinha mais de 50 anos de casado e eu conversando com ela. E aí? Eu casei com ele e eu decidi que eu ia aprender a amar ele. Demorou um pouquinho, mas eu passei a amar o seu avô porque eu decidi amar. Eu escolhi amar. Assim Deus fez conosco. O Senhor escolheu nos amar. Eu vou antropomorfizar. Eu falei difícil, né? Eu vou colocar a nível de um homem, como se fosse homem, para a gente poder entender. Se Deus fosse esperar brotar um amor no coração dele para poder nos salvar, imagine essa humanidade do jeito que ela está. Se Deus fosse como homem, tá? Antropomorfizar é isso. Colocar como se fosse um homem para a gente poder entender. Se fosse esperar brotar um sentimento de amor no coração de Deus para nos salvar, o que aconteceria conosco? Seríamos salvos? O amor é uma escolha. Deus escolheu nos amar. Deus escolheu e colocou isso em prática. Uma outra coisa muito interessante é que as palavras podem ser muito bonitas, mas elas não têm peso algum se não vierem acompanhadas de obras. Então não adianta nada uma pessoa falar uma coisa e fazer outra contrária. Nós vemos isso nas nossas atitudes com relação a Deus. Quando eu digo nossas, eu estou falando da humanidade. Quando diversas vezes o Senhor mesmo falou aos israelitas: vocês me honram com seus lábios, com a sua boca, mas o coração de vocês está longe de mim, porque vocês aqui no templo são santos, cumprem as liturgias, né? Estão ali no culto, mas a vida de vocês, no particular e no secular, é uma vida injusta, uma vida que não condiz com aquilo que se ensina. Então a gente precisa de tomar muito cuidado com isso. A sabedoria, você só pode ser sábio quando você temer a Deus de verdade. E aqui eu me incluo nisso. Temer ao Senhor de verdade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, sim ou não? Eu não ouvi. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, sim ou não? Então eu só posso ser sábio ou começar a ser sábio no momento em que eu temer a Deus. Temer a Deus é ter medo? Não. Temer a Deus é ter respeito. O medo, se você tem medo de alguma pessoa, você cumpre as normas daquela pessoa enquanto você está na vista dela ou nas vistas de alguém que trabalha para ela. Mas se você sai, você já não tem mais aquele respeito, aquele medo. O temor é diferente. Você teme a Deus em qualquer lugar. Você não depende de ter um irmão de igreja te observando ou vigiando a tua vida, não. Aliás, para você isso nem importa, porque você teme primeiro a Deus.
Preste bem atenção aqui, uma coisa que eu vou dizer. Eu passei por uma situação da minha vida que foi a situação de maior aperto que eu já passei em toda a minha vida com relação à mulher. Tá? Eu fui fazer um acerto com uma vendedora e quando eu cheguei na casa dela, ela me recebeu de camisola, o marido tinha viajado e ela tentou me agarrar dentro da casa dela. Tentou me seduzir de todas as formas. Na época eu estava muito mal no casamento. Sabe aquela voz que diz assim, vai, bota galho mesmo. Ninguém está vendo. Ela também é casada, para quem que ela vai contar? Ela não pode contar. Ninguém precisa de acreditar nisso. Eu estou dizendo para você que o que pesou no meu coração foi o temor de Deus. Vou dizer para vocês, como homem, cada fibra do meu corpo queria aquela mulher naquele momento. Mas eu saí, eu nem fiz acerto. Eu saí, eu me lembro que eu saí, fui para a rua, sentei na beirada de uma calçada e eu chorei por muito tempo. Sentei, coloquei a cabeça entre os joelhos e chorava de soluçar. Chorava de soluçar. Deus, não me deixa passar por isso. Eu nem sei como que eu consegui sair daquela situação. Ah, você é melhor do que os outros? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sei que aquilo ali foi graça de Deus na minha vida, porque a mulher era muito bonita. Muito. Chorei, fui conversar com o meu pastor na época, sentei com ele, chorei, ele orou comigo, chorou comigo. Foi para ele, eu não fiz nada, mas eu me senti muito tentado, por isso me incomodou. Nós oramos juntos, choramos juntos. E qual é a sabedoria? Agora eu volto lá de novo? Não. Nunca mais eu voltei lá. Falei para ela, eu não coloco o pé nunca mais. Aí um dia eu encontrei com ela na rua. Ela veio me pedir perdão. Ela disse, eu sei que você é da igreja, você é um servo de Deus, e eu fiz aquilo com você, e depois eu me senti mal. Aí ela falou assim, eu fui falar com meu pai de santo, que ela era da Corimba, né? Eu fui falar com meu pai de santo e ele falou para mim que não adiantava ficar fazendo trabalho para mim. Estava fazendo trabalho para mim. Porque o meu santo era muito forte. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Um dia eu contei isso. Um dia eu contei isso. O que eu estou dizendo a vocês é que se fosse depender do momento em que eu estava vivendo dentro do casamento, para poder refletir sobre esse momento, talvez eu teria errado. Eu teria cometido erro. O que pesou para mim foi o temor de Deus. E hoje eu falo isso para qualquer pessoa. Falo até para a minha esposa, eu falo para ela, não se preocupa não. Não é por causa de você. A minha integridade não é por causa de você. Primeiro é por causa de Deus. Eu amo a Deus. Eu temo a Deus. Ah, então você nunca peca? Não é isso. Eu estou dizendo que há situações e circunstâncias que a gente pode fugir. Depende de nós. Correto? Então nós temos que botar o temor de Deus na frente. Irmão, se não tiver temor de Deus, a vida da gente vira um lixo. Hoje o estudo está diferente porque eu estou em estilo de prosa. Eu estou conversando com vocês, né? Não dá nem tempo mais de entrar no texto, a gente deixa para entrar no texto outro dia. Mas quando a gente teme a Deus de verdade, a gente não faz as coisas para se aparecer para os homens. O que você quis frisar com isso?
eu quis frisar com isso é que o nosso temor a Deus, ele não é demonstrado com palavras, ele é demonstrado com atitude. E é no momento em que o sangue está fervendo, que os desejos estão tentando tomar a tua mente, é onde você vai descobrir se você tem temor a Deus ou não. Eu não estou falando só de tentações a nível sexual, não. Há todo tipo de nível de tentação. O inimigo, ele é estratégico, ele vai tentar você de várias formas, até achar a sua fraqueza. Tem gente que tem fraqueza na área sexual, tem gente que já tem fraqueza na questão do temperamento. Eu conheço não apenas um, mas uns 3 pastores, por exemplo, que têm um temperamento sanguíneo e colérico. Eu conheci um pastor que deu um soco na cara de um irmão. No momento da discussão ali, toma um soco ungido. Foi daí que veio o tal do soco ungido, né? Que ele falou que estava tirando o demônio do irmão. Ai, Jesus, eu quero arrumar um porrete, ungir com óleo, para começar a resolver os meus problemas, Jesus. Derrumar um porrete, ungir ele, orar no monte, começar a resolver os problemas. Mas, irmãos, parece piada, né? Mas isso aconteceu. Somos tentados em diversas áreas da nossa vida. Fidelidade, honestidade, temperamento. E é difícil, irmãos. É difícil por quê? Porque o inimigo, ele é estratégico. Eu tenho que falar que o diabo é burro. Burro sou eu. Ele é estratégico. Enquanto nós estamos jogando dama, ele está jogando xadrez. Por quê? Porque a dama você pensa em um ou dois movimentos por vez. No xadrez você pensa 6, 8, 10 movimentos à frente. Diga. Amém. É que eu estou aqui relutando. Praticamente o Senhor Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em praticamente 2, para a gente ficar atento. O primeiro é, claro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é o teu próximo como a ti mesmo. Sim. Né? Então, daí começa a gente compreender, esse aí que está muito alto, mas vou baixar. A gente começa a parar para compreender até que ponto a gente teme ao Senhor. Por quê? Se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, e se eu digo que conheço a palavra de Deus, né? Se eu tenho temor ao Senhor, de que adianta eu ficar julgando não só o meu irmão em Cristo, um julgo desigual e contrário, independente de qual área que seja, né? Se eu realmente não consigo nem me amar, eu não olho para o meu próximo bem, de uma certa forma eu já nem me vejo bem. Os ímpios são assim, eles simplesmente pegam o conhecimento que eles têm de uma área, qualquer área que seja, e conseguem facilmente trazer as palavras de julgo contrário ao próximo, uma pessoa de autoridade, uma pessoa do bairro, um vizinho. Ele consegue julgar muito fácil, e me impressiona as pessoas que dão ouvidos a essas pessoas que são ditas, como o senhor mesmo disse, como tolos, porque estão pegando seu conhecimento, toda a sua retórica, suas palavras bonitas, e conseguem julgar as outras pessoas de uma maneira muito negativa, né? Então, se nós olharmos bem para o ensinamento de Cristo, se eu me amo e consigo amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou fazer desse meu conhecimento usar de palavras negativas, ruins, para difamar meu próximo, para falar mal do meu próximo, ou até mesmo daquela pessoa que nem próximo está, né? Eu não vou buscar razões de conceitos sobre erros dos outros, né? Então, enfim, porque até o nosso inimigo, Jesus disse, né? Se ele tem sede, dá de beber; se ele tem fome, dá de comer. Já é mais difícil ainda, quando a gente sabe que tem uma pessoa que de uma certa forma não vai com a nossa cara, não se dá bem, sabe que
não gosta muito de você, mas se aparecer uma oportunidade, quem sabe, de poder ajudar até mesmo aquela pessoa que parece ser nosso inimigo, Jesus manda, né? Vai lá e ajuda. É um temor, um tipo de temor. Vocês não me veem eu pregando sobre usos e costumes aqui na igreja. Eu posso falar contra a indecência. Uso e costume, não. Então, se alguém quiser, se alguma irmã aqui da igreja quiser fazer o uso de burca, fique à vontade. Só não vá dizer que todas as outras irmãs têm que usar burca. Se você serve a Deus desse jeito, você está bem com Deus, servindo a Deus assim, então sirva a Deus do jeito que você acha que está certo e deixe os outros em paz. Por quê? Porque tem coisa que é para você, não é para os outros. Não estou falando de indecência, tá? Mas estou falando de coisas que são exageros. Vamos lá. Depois eu vou comentar a respeito do que o Mauro falou. Uma irmã vai trabalhar num estabelecimento comercial. Nesse estabelecimento tem uma escada. Não estou falando de escada normal, estou falando daquelas escadas tipo de marinheiro. Há vários estabelecimentos que tem isso. O que é mais apropriado para essa irmã usar? Estou falando de roupa. Uma calça comprida ou uma saia? Ela vai ter que subir e descer ali o dia inteiro. Um monte de gente passando embaixo. O que é mais decente para ela? Pois é, eu experimentei isso, de passar em uma igreja onde uma irmã que veio do estabelecimento comercial veio direto para o culto. A igreja era uma igreja de costume, e a irmã, o uniforme, calça, ela foi direto para o culto, todo feliz, alegre. Chegou no culto, o presbítero que estava ministrando, com muita sabedoria de Deus, falou que as irmãs que usam calça estavam todas com pombagira. O resultado foi ótimo, né? A irmã saiu da igreja e foi para outra. Ela não abandonou a fé, ela saiu daquela igreja. Na verdade, quem aguenta um negócio desse? Falta de... Eu estou falando de quê? Teve sabedoria? Nem tudo, irmãos, é o que parece. Nem tudo. Tem coisas que são o que parece. Eu estou dizendo que nem tudo é o que parece. Então vamos tentar analisar aquela igreja que tem usos e costumes. Se a irmã chegou ali daquela forma, se ele fosse um homem sábio, mesmo sabendo que a igreja não tinha esse costume e não permitia, o que ele deveria ter feito? Chamado a irmã para conversar em particular. Irmã, o que está acontecendo? Nós temos um estatuto aqui, eles falaram, não, porque lá no trabalho é assim, estaria explicado. Entrariam, né, e conversariam. Mas não, ele pegou o microfone e humilhou aquela irmã. Ela poderia até ter processado a igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Falta de sabedoria. E não é fácil, irmãos. Eu estou dizendo para vocês, você é o sábio? Você é o sábio? Não. Eu, assim como vocês, eu estou em busca da sabedoria. Estou dizendo a vocês que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque se você teme a Deus, você não depende de circunstâncias e você não depende de lugares. Você pode estar dentro de uma casa com portas e janelas fechadas, que você vai temer a Deus. Lembram-se de José? O que ele passou com a esposa de Potifar? Ela chegou a arrancar a roupa dele. Irmãos, José era jovem, hormônios borbulhando. Vocês acham que, como homem, ele não sentia desejos, atrações? Vocês acham que a mulher de Potifar era um tribufu? Como dizem por aí? Não. As mulheres dos
dos oficiais eram todas lindas, tinham que ser, porque isso representava status para a nobreza. Então, podemos afirmar com certeza que a mulher de Potifar era muito bonita. E José, correu, porque se ele fica, ia dar ruim. Há situações na nossa vida que nós temos que fugir. Eu me lembro de um conselho do meu pai. Ele dizia para mim assim: meu filho, quando você vê que você vai perder a paciência, sai de perto. Saia de perto. Nem sempre dá, né? Mas vamos tentar, na maioria das vezes, sair de perto. Quando você vê que você vai proferir uma palavra mais dura, que depois vai fazer você se arrepender, saia de perto antes de falar. É difícil? Como é? Mas nós temos que tentar. Nós temos o temor de Deus. Esse temor não pode ser da boca para fora. Ele tem que ser provado com atitude, com vida. Não adianta ter uma vida de aparência. Há pessoas que têm uma vida na igreja. Recentemente passei por uma situação assim. Uma pessoa que se dizia ser santo, santão, apontava o dedo para todo mundo, até que a mulher dele pegou ele de conversa no WhatsApp e Facebook com outras mulheres. Tudo aquilo que ele repreendia e recriminava para as outras mulheres, ele elogiava e apoiava. Inclusive até o uso de bebida alcoólica. E outras palavras torpes. Irmãos, temor de Deus é aquilo que acontece quando você está só. Quando você não está sob os olhos da sua esposa, quando você não está sob os olhos de pai e mãe, quando você não está sob os olhos de parente, de patrão, de amigos. O temor de Deus é aquilo quando você está só e tem a consciência que não tem ninguém te olhando. Tem ninguém olhando, tem ninguém olhando. Aí, aqui nós vamos saber se você tem temor a Deus. É aquilo que você faz em oculto. Aí o cara com um monte de conversa, com um monte de mulher, e o casamento está indo pelo ralo, porque a esposa pegou. Está difícil de contornar, porque além de tudo isso não tem humildade. Deus me livre, se acontecesse comigo, eu ia ajoelhar no pé da minha mulher e ia rastejar pedindo perdão. O cara ainda é arrogante. Eu fiz uma postagem no meu Facebook, quando eu estava indo levar mantimento lá em Petrópolis. Eu fiz uma postagem, eu não sei o que ele imaginou, mas ele me chamou no privado e falou assim: não julgueis para não seres julgados. Deu tão ruim para ele, irmãos. Deu tão ruim para ele, que ele hoje ele nem fala mais comigo. Eu acabei com ele. Primeiro eu dei uma resposta bíblica para ele. Não julgar hipocritamente. Aí depois ele veio: não, mas porque você é pastor. Você não pode ficar colocando essa... Meu irmão, em primeiro lugar, você não está falando com a tua mulher. Quando foi que eu te dei liberdade para você falar assim comigo? Outra coisa, eu falo do que eu vivo. Se você se doeu, né? Então você pega a carapuça e usa. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Meu celular,
A minha esposa tem a senha dele, ela usa ele a hora que ela quiser. Ah, deixa eu fazer um telefonema. Pega, usa. Ah, deixa eu mexer na... Pega, usa. Deixa eu ligar o seu roteador. Pega, usa. É na hora que quiser, não tem senha bloqueada. Que a mulher não possa saber. Isso não é vida, isso não é casamento. O que eu quero dizer com isso? É obreiro da igreja, na igreja é o santão, prega, chicoteando a igreja, apontando o dedo para todo mundo, apontando o dedo para toda a família, mas lá no escondidinho da alma dele, quando ele está sozinho, ele está fazendo coisas erradas. Quer ver só uma coisa? Jesus disse assim: se você olhar para uma mulher e você desejar ela, já pecou ou não? Já. Por quê? Porque você desejou. Não estou falando de admirar e achar bonito, eu estou falando de cobiçar, ou seja, desejar. Por quê? Porque no coração, fica entendido que se você tivesse a oportunidade de ter um intercurso sexual, você teria. E é por isso que Deus considera como um pecado. Isso vale, irmãos, esse princípio vale para todas as outras coisas. Se eu pudesse, eu dava um soco na cara dele. Já pecou ou não? Se você tiver a oportunidade, você vai dar. É por isso que a Bíblia diz assim: ireis, sobre a ira, ireis, mas não pequeis. Aí eu volto ao conselho do meu pai: sai de perto. Saia de perto. Está te fazendo mal? Determinado assunto está te incomodando? Tenta parar o assunto. Diga à pessoa: não quero mais falar. Preciso de parar de falar. Se a pessoa não entender e não parar e continuar, saia. Tão simples. Maçaneta na porta, abre, sai, vai para a rua. Dá um tempo, esfria a cabeça, depois volta. Não é fácil, tá, irmãos? Não estou dizendo isso para vocês dizer que é fácil, não. Estou dizendo para vocês que o caminho é esse. Uma vez eu perguntei para o meu pai assim: como que o senhor tem paciência? Aconteceu uma situação, eu poucas vezes, eu posso contar nos dedos aqui, eu vi meu pai perder a linha. Pouquíssimas vezes. Eu perguntei: como que o senhor tem paciência? Ele disse: entra aqui e sai aqui. Às vezes a pessoa está falando, eu não estou nem ouvindo, eu estou pensando em outras coisas. Eu estou louvando ao Senhor na minha mente, mas o Senhor é um herói. É um herói. São táticas, são métodos, melhor dizendo, que as pessoas desenvolvem para poder lidar com pessoas difíceis. Eu ouvi o pastor Jonas uma vez usando uma metáfora aqui, falando que ferro lida com ferro, né? Porque ferro com ferro se amola, né? Então, às vezes, pessoas muito difíceis são colocadas nas nossas vidas porque nós também somos difíceis. Só que a gente não reconhece. Aí Deus pega e vou botar uma bigorna na tua vida para você ver como é que é bom. E às vezes é assim. O Mauro comentou aqui sobre a questão de amar ao próximo. Primeiro, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus, correto? Mas ele passa por um outro mandamento, que é amar o próximo. Por quê? Se você não amar o próximo, você não ama Deus. Entende isso? A Bíblia vai dizer: se você não ama o próximo a quem você está vendo, como que você vai amar a Deus que você não vê? E o que é amar o próximo?
Não faça às pessoas aquilo que você não quer que façam com você. Não fale com as pessoas da forma que você não gostaria que falassem com você. Proceda com sabedoria. Pode falar, Marco. Aí é uma outra vertente. É aquilo que eu falei com você. É o conselho que meu pai me deu. Saia de perto. Se você tem uma interação em que você não consegue superar, está te fazendo pecar, está te fazendo você perder a linha, e isso é uma coisa que às vezes acontece comigo, eu tenho tentado trabalhar isso. A melhor coisa que tem é sair de perto. É afastar. Você não vai ter ódio, você não vai ter rancor. Se aquela pessoa cair, você vai estender a mão, vai levantar. Se aquela pessoa precisar de uma ajuda, você vai ajudar. Não quer dizer que você tem que estar colado com ele 24 horas. Entendeu? Então, amar o próximo. Jesus andava com os fariseus? Não andava com os fariseus. Havia ali um conflito. Não dava para andar junto. A não ser que fosse um fariseu, que viesse para ouvi-lo, para aprender dele. Mas, na maioria dos casos, era só embate. E vocês acham que Jesus não ficava irado? Irava. Não. Eu ouvi um presbítero uma vez, com muita sabedoria, dizer que amava o diabo. Porque está escrito que nós devemos amar os nossos inimigos. E ele ficou na porta da igreja falando lá e debatendo com os outros irmãos que ele amava o diabo. Não precisa de chegar nesse nível. Não precisa de chegar nesse nível. Eu falo para vocês, a interpretação bíblica, Jesus está falando de pessoas. Versículo 27, aqui tem uma coisa interessante. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga a seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Na verdade, o que ele quer dizer aqui, o mandamento é: não darás falso testemunho. Já começa por aí. Uma pessoa vem e te pede uma ajuda, você pode ajudar, tem condições de ajudar, e você não faz, você está pecando. A Bíblia vai dizer que quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu não me engano, está escrito na carta de Tiago. Comete pecado. Quantas vezes você eu não sei, mas há pessoas que têm condições de fazer, de ajudar, mas diz a pessoa, volta depois. Volta outro dia, sendo que você pode agir na hora.
Isso é para nós refletirmos, irmãos, porque são conselhos de sabedoria, conselhos práticos para as nossas vidas, e nós passamos por isso. E sabe o que eu fico pensando? O seguinte, que não importa o que o pastor acha, o que as outras pessoas acham, eu volto a bater aqui na tecla do temor. O temor de Deus é aquilo que nós fazemos sem estar perto de ninguém. Pode ser que esteja perto, mas não necessariamente precisa de estar. É aquilo que você é no oculto. Aquilo que eu sou aqui em cima do púlpito não interessa. Porque aqui todos nós, dos que vão louvar, dos que vão pregar, dos que vão dirigir, todos têm a aparência de santidade. Psicologicamente falando agora, todo ser humano só tende a mostrar a sua boa face. A face ruim esconde. Todos nós somos assim. Eu estou falando mentira? Você tem os seus lados negativos. Tem ou não tem? E você procura ficar demonstrando ele aqui? Não. O que você faz com ele? Você tenta suprimi-lo. O grande problema, não está errado, é certo. Tem que suprimir mesmo, tem que superar, tem que vencer isso. O grande problema é que as pessoas suprimem aqui, ou quando estão na presença de quem lhes se julga importante, e em outras determinadas situações já é o inverso. Esse lado que ele procura suprimir aflora, e o que deveria, continuar, que é o lado sábio, o lado do temor a Deus, do homem e da mulher de Deus, desaparece. A soberba precede a ruína. Precede a ruína. Então, todos nós temos espaço para poder melhorar. Eu falo sempre isso com vocês. Não tem ninguém perfeito. Todos nós sabemos quais são os nossos demônios. E às vezes eu me pego conversando com algumas pessoas e, por experiência, a tentação ela não vem igual para todo mundo. Na maioria das vezes, as pessoas são tentadas nas suas piores fraquezas. Consegue entender isso? Somos tentados nas nossas piores fraquezas. Se nós formos sábios, quando nós identificarmos um momento desse, nós vamos identificar essa fraqueza. E ao identificar essa fraqueza, vamos trabalhar ela. Tem pessoas que têm fraqueza para mexer com dinheiro. Aprenda a lidar com isso. E se você chegar à conclusão de que você não tem condições, está tendo muita dificuldade, corta os seus cartões de crédito, quebra tudo, liga para o banco, manda acabar com o limite de conta. O princípio de, se o teu olho te escandaliza, arranca ele e joga fora, que é melhor entrar com o olho no céu do que com os dois olhos no inferno, o princípio é esse. O ideal é você superar e vencer. Nem sempre você vai conseguir. Havia um espinho na carne que perseguia a Paulo. Não sabemos do que se trata. Temos uma noção. E Paulo ora a Deus pedindo que Deus tirasse isso dele. E Deus falou o que para ele? A minha graça te basta. Pela exegese bíblica, o espinho na carne de Paulo era alguém que o perseguia.
pela exegese bíblica. Quando Deus deu a ordem para que se eliminasse os povos da terra de Canaã, o Senhor disse: se vocês deixarem eles crescerem, eles se tornarão um espinho na vossa carne. Isso é fazer exegese bíblica. Então, pela exegese, entende-se que é algo que perseguia o apóstolo. Alguém que perseguia. Aí há pessoas que discutem que era um espírito maligno, que eram pessoas, ou espíritos malignos influenciando pessoas. Vai saber. Minha graça te basta. Algumas vezes, as lutas e dificuldades, ela vem para nos humilhar. Quantas vezes o nosso ego quer, eu sou o bambambam. Aí vem a provação para te humilhar. E agora eu estou falando aqui de expor as nossas fraquezas, para fazer com que nós olhemos para nós mesmos e vemos assim: poxa vida, é a graça de Deus na minha vida, não é de mim, é graça, não é de mim. Irmãos, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Ninguém é sábio se não tiver temor a Deus. E esse temor não depende de lugar, não depende de lugar. Depende de você teme a Deus ou não, é qualquer lugar que você esteja. Às vezes eu estou no trabalho, já aconteceu várias vezes, de eu ter que conversar com o cliente no respeito. Às vezes o cliente não se dá o respeito, mas manter a postura séria. Às vezes a funcionária sai, eu tenho que atender, postura séria. Séria. São 12, está indo para 14 anos, 13 anos, melhor dizendo, trabalhando com isso. A Cris já recebeu telefonema de cliente que levou coice. Resposta dura, mas nunca ninguém ligou para ela para dizer assim: tinha um homem aqui que me passou uma cantada. Nunca. O telefone está em todos os cartões, o telefone está na etiqueta da mercadoria. Nunca. Já ligaram para lá, o cara aqui é um grosso. Sim, já aconteceu. Paciência, né? Tipo assim, não é para ser assim, mas na nossa educação algumas vezes depende do outro, né? Então tem coisas que você às vezes tem que falar a verdade para a pessoa. Uma vez uma cliente tamanho extra GG estava na dúvida se era P ou M. O que a gente faz numa situação dessa? Né? Aí eu, com todo jeito, falei para ela assim: a forma do nosso material é pequena, entendeu? É melhor ver esse tamanho aqui. Aí peguei um tamanho GG, fui mostrar para ela. A mulher virou o Satanás, tá me chamando de gorda, que não sei o que, não aceitou, ficou brava. Mas a mulher era do tamanho de uma geladeira, e eu ainda tentei ser, né? Não dá. Mas, infelizmente, são coisas que acontecem, não depende da gente. Mas nós temos muito espaço para melhorar. Deixa eu te falar uma coisa aqui para vocês aqui, sobre o que eu li. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiadamente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fizer mal algum. Para poder encerrar, lembra que eu disse a vocês aqui que nem tudo é o que parece? Falei, não falei? Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, ou até mesmo com aquilo que nós vemos, porque a gente pode julgar errado. Uma vez o meu pai se encontrou com uma sobrinha dele, prima,
Todas as minhas primas, por parte de pai, amam o meu pai. No grupo da família, é aquela coisa. Amam de coração. Então, onde elas veem meu pai, elas abraçam, beijam, tio, tio, tio. E assim, sempre foi assim. O meu pai sempre brinca, né, com ela, brinca até hoje, né? Ele falava assim, você é a minha sobrinha mais bonita, mas não conta para as outras. Aí chegava na outra e falava, você é a minha sobrinha mais bonita, não conta para ninguém. Brincava com elas assim, e assim elas ficavam brincando, tal. Uma coisa não tem nada a ver, né? Aí uma sobrinha encontrou com meu pai na rua, abraçou ele, tio, abraçou, beijou, abraçou e tal. E por acaso alguém estava passando de carro e viu. Aí, conclusão, meu pai chamado na reunião de ministério da igreja porque estava com amante na rua. Amante na rua. Barra Mansa. Não aconteceu só com ele, não. Um dia, num bar, tinha um conhecido. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, tá, irmãos? A pessoa está ali bebendo cerveja. Fulano de tal, vem, te dá um abraço, conversa. Tem vários copos no balcão, porque tem um monte de gente bebendo. Aí alguém pode falar assim, olha lá, fulano estava no bar bebendo. Já vi acontecer isso. Irmãos, nem tudo é o que parece. Pode ser que o irmão esteja lá tomando uma manguaça, pode até ser que seja, mas não julgue precipitadamente. Chame primeiro, converse, para tentar esclarecer, porque nem tudo é o que parece. Teve um irmão que estava abraçado com uma garota nova, ele já era um senhor, abraçado no ponto de ônibus. Aí alguém passou e falou, fulano está com uma garotinha nova, foi para o ministério da igreja. Chegou lá, era a sobrinha do cara. Era a sobrinha dele, tio, abraçou, beijou, a coisa toda. E lá na reunião era amante. Aí o que ele fez? Ele levou a sobrinha lá, levou a mãe da sobrinha, deu aquele... Imagina como é que ficou a reunião. Aquela coisa muito ruim. Isso acontece. Deixa eu dizer uma coisa aqui, preste bem atenção. Eu postei uma foto com a minha filha no perfil e alguém tirou um print e mandaram para alguém perguntando, agora o pastor Denis gosta de pegar a garotinha. Conhece a minha filha Ana Paula, né? Mas agora ele está pegando garotinha e tal, e começou a rolar o print por aí. Aí eu tive que, quando fiquei sabendo, fui lá na minha rede social, porque para quem não conhece, essa é minha filha Ana Paula. Escrevi lá. Nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. Há algumas situações que é só Deus para poder justificar. Eu já vou encerrar. Imaginem Maria, grávida, sem ter tido relação com o noivo. O que as pessoas estavam falando dela? Já pararam para pensar nisso? E aí, Maria? É do Espírito Santo. Vocês acham que alguém acreditou? Nem tudo é o que parece. Houve um caso de um pastor, e ele tinha sua reputação, sua família, filhos, e uma irmã pediu uma oportunidade no culto, e essa irmã, já vou encerrar, tá? Essa irmã pediu oportunidade no culto e falou no microfone que estava tendo um caso com o pastor. Imagine que maravilha que ficou o culto. Acabou com a igreja. E o pastor, irmã, você está louca? O que é isso? Nunca tive nada contigo. Casei virgem com a minha esposa, não. Tenho um caso com ele e tal, parará. Ok. Aí a esposa do pastor desmaiou, aquela coisa toda.
Depois a esposa do pastor foi conversar com essa mulher, e essa mulher falou assim: você não está acreditando em mim, eu vou te contar detalhes íntimos, de marcas da parte íntima do pastor. Só a esposa poderia saber. Olha, ele tem uma pinta em tal lugar, ele tem uma manchazinha em tal lugar. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Então todos acreditaram naquela mulher. O pastor foi excluído, tomaram dele a credencial, expulso da igreja, a esposa largou dele. Enfim, ele vivia da obra, ficou sem trabalho, teve que mudar para um lugar longe e foi viver na pobreza, abandonado pela igreja, abandonado pela família, porque toda a família se voltou contra ele. Passaram-se mais ou menos uns 20 anos. O pastor presidente daquele campo foi chamado por uma mulher. Falou que precisava que ele fosse ter com ela urgente, pois era uma mulher que estava com câncer terminal, e quando não poderia ser outro pastor, tinha que ser o pastor presidente do campo. E quando ele chegou lá, a mulher confessou para ele que havia mentido. E ela estava para poder morrer, não tinha mais o contato de onde estava o pastor e queria confessar. Como que a senhora sabia dos detalhes íntimos? Eu trabalhava no hospital e quando o pastor foi operar de um apêndice, eu entrei, eu era faxineira, tinha uma enfermeira que era amiga, me deixou entrar no quarto e eu tirei a roupa dele, eu estava apaixonada por ele e eu vi todos os detalhes do corpo dele. Ele falava enquanto estava dormindo, eu ouvi o que ele falava, até isso ela falou. Ele fala isso enquanto dorme. Irmãos, não teve justificativa para ele, só Deus. E ela já em câncer, estado terminal, confessou. Depois de mais de 20 anos, aí esse pastor presidente juntou a comitiva da igreja e foram atrás do pastor para poder reconduzi-lo ao ofício. Mas quando chegou lá, o pastor perguntou: vocês vão me devolver a minha família? Que a esposa largou, casou com outro. Vocês vão devolver a minha integridade? Vocês vão devolver a minha honra diante da minha família, dos meus parentes, dos meus amigos, da sociedade? Difícil, né? Num caso desse, eu quero que você medite nisso. Por quê? Para não sermos apressados em julgar. Vocês estão entendendo? Nem sempre as coisas são como aparentam. É óbvio que esse é um caso isolado, tá, irmãos? Mas acontece. Eu já fui acusado de coisas que eu não fiz. Aliás, nem passava pela minha cabeça. Você fez isso, você fez assado. Eu não fiz nada. A pessoa imaginou as coisas. Não falando de coisas graves, não, coisas menos graves, mas o princípio é o mesmo. Se nós temos sabedoria, nós vamos tomar muito cuidado. Muito cuidado quando chegarmos diante de algumas situações, porque há circunstâncias e algumas atitudes que nós tomamos que pode não ter volta mais. Há erros que são cometidos que não dá mais para poder reparar, como por exemplo no caso desse pastor. O erro foi irreparável. Acabou. Ele não quis mais ser pastor, não quis voltar para aquela igreja e falou assim: eu vou morrer aqui na situação que eu me encontro com a minha fé em Deus, porque Ele é que me justifica, mas de igreja eu não quero saber mais. De vocês, eu não quero saber mais, porque eu gritei, eu chorei, eu casei virgem, nunca tive outra mulher. E fizeram isso comigo.
Nós precisamos tomar muito cuidado. Nem sempre o que nós vemos ou ouvimos é o que é. Bom, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos louvar o Senhor.